Bhavishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhaktiya Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnai Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha kirpasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico mais uma vez muito feliz de estar aqui nesse grupo e na minha cabeça, né, na minha agenda, o ano está começando agora. Então, por vários motivos, até astronômicos, a gente vai ter vários inícios, várias transformações e realmente a parte mais importante do ano está acontecendo agora. Fiquei alguns meses, né, sem colocar material no canal, então venho adiantar também que vai ter muita coisa nova, vai ter muito módulos de estudo, então tem muito material que eu trouxe da Índia, tem muito material que eu vim estudando, tem várias atualizações que eu quero fazer também de conteúdos antigos, e eu quero sistematizar também essa qualificação em fazer a análise do próprio mapa. No mínimo, fazer a análise do próprio mapa. Porque se a gente aprender a olhar para o mapa da gente, a gente vai ter uma noção mínima de olhar o mapa de uma outra pessoa e poder falar alguma coisa com alguma firmeza, com alguma certeza, saindo do genérico e entrando dentro do específico. E isso é uma coisa que a Andrea estava falando, né, antes de a gente começar a gravar, que muitas pessoas fazem perguntas sobre astrologia, mas elas não têm a menor ideia do mapa natal delas. E sem o mapa natal, a consciência da pessoa, ela está no nível genérico. Então, ela está olhando para os movimentos celestes de uma maneira genérica. Ela não entende como aquilo vai afetar ela como indivíduo. Ela está se olhando através de uma grande massa inerte que vai ser jogada de um lado para o outro ao longo da história do tempo, porque não buscou pelo autoconhecimento. Então, não é que o autoconhecimento vai tirar a gente da inércia da natureza, da inércia do nosso próprio karma. Mas, a partir do autoconhecimento, a gente vai fazendo ajustes de navegação até que a gente consegue ficar num lugar mais seguro dentro dessa jornada, que inevitavelmente é assumir o próprio karma e carregar essa cruz até o final. Então, se o caminho da gente é o caminho do serviço, e aí o serviço entendendo que a suprema personalidade de Deus vive dentro de tudo, e que tudo que a gente faz é um relacionamento divino e transcendental, se a gente ajusta esse olhar, todas as nossas atividades kármicas se tornam atividades purificatórias. Então, esse é o ajuste de karma para Bhakti. Então, a ação ela não deixa de existir, mas ela se torna uma ação direcionada para a devoção. E é aí onde a gente entende que, mesmo as nossas atividades básicas de manutenção da nossa vida, podem ser dignificadas como serviço devocional. Então,
A gente pôde ver na viagem, assim, de uma maneira muito prática, né? Tudo gira em torno do altar, tudo gira em torno do templo. Então, cidades como Natadwara, que giram em torno do templo de Srinathji. E é um templo que oferece comida para as pessoas 6 vezes ao dia. 54 variedades de alimentos nas refeições principais, todos os dias. E aí a gente olha para isso e vê, todas as pessoas vivem da misericórdia desse templo. Por quê? Porque é feita doação nesse templo e essa doação é convertida em alimento e esse alimento volta para as pessoas depois de ter sido oferecido a Deus. Então a alimentação é sagrada, o descanso é sagrado, o trabalho é sagrado. Então todas as pessoas em algum momento elas vão para o templo, em algum momento elas rezam, em algum momento elas leem as escrituras, em algum momento elas se reúnem para pensar sobre elas mesmas e o caminho que elas vêm tomando. Isso está se perdendo, isso está se acabando, isso já fez parte da sociedade, da gente aqui também. Antes da televisão, principalmente, né? Então, antes da televisão tinha o rádio, mas antes do rádio tinham as histórias, tinham as conversas, tinha a transmissão do conhecimento através de uma sucessão discipular que existia dentro da família, mas existia dentro do ambiente educacional também. Então, o que a gente faz aqui nesse grupo, eu tenho uma grande bênção de poder transmitir o conhecimento que eu recebi dos meus mestres e associar ele a alguma informação técnica e prática de como a gente viver a vida da gente com dignidade, com consciência também. Então é muito difícil para a gente se dedicar completamente à vida espiritual, abandonando todas as nossas obrigações materiais, incluindo trabalho, família, propriedades. Mas a gente pode fazer um ajuste na vida da gente para que o serviço possível seja o mais importante momento do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês ou do nosso ano, que for. Mas que aquele momento crie uma marca que seja um elemento ressignificador do nosso próprio karma. E tudo isso, né, eu estou falando como uma preliminar do significado da energia que está se transformando a partir do eclipse que vai acontecer sexta-feira. Então, a gente está vivendo uma sequência de eventos muito incrível, muito fantástica, que vem sendo narrada por Saturno, Shanidev. Desde que ele vem saindo do signo de Sagitário e entrando dentro do signo de Capricórnio, a gente está vendo movimentos muito intensos acontecendo. Pelo Kala Purusha, e aí isso já é uma informação técnica. O que é Kala Purusha? Já falei várias vezes, não vou fazer a arguição hoje. Kala Purusha é o corpo transcendental, o corpo do universo, o corpo do tempo. Então, o espaço e o tempo possuem um corpo, o universo possui um corpo. Esse corpo é o Kala Purusha. Da perspectiva da Terra, porque somos terráqueos, então, assim, somos almas, somos conscientes, todos somos consciências, sim, mas estamos, de uma certa maneira, aprisionados no samsara, no planeta Terra. Fazemos parte da energia desse graha, desse corpo celeste, dessa deidade Bhumi, Bhumi Devi. Somos partículas de Bhumi Devi. Somos partículas dessa força divina que governa esse planeta.
Então, da Terra, olhando para os 360 graus que estão ao nosso redor, o Kala Purusha é formado pelos 12 signos, começando por Áries e terminando em Peixes. E através das nakshatras, começa em Ashwini e termina em Revati. Então, esse é o firmamento, esse é o céu. É muito interessante que esses dias eu estava vendo um vídeo do Sadhguru, e o Sadhguru estava falando com um americano, que é o Joe Rogan, que é um podcaster super famoso, mas que está com umas posições assim muito estranhas agora. Ele apoiou o Trump e tudo mais. Mas o Joe Rogan é um cara muito questionador, assim, é um pesquisador muito forte, assim, desse conhecimento oculto e místico e essas coisas xamânicas, essas coisas todas. E aí o Joe Rogan perguntou para o Sadhguru se Shiva era uma pessoa. E o Sadhguru falou que sim. O Sadhguru falou, ele foi uma pessoa, ele viveu nesse mundo e tem registros históricos e arqueológicos de Shiva. E aí eu fiquei de cara, né? Eu fiquei, putz, eu nunca ouvi falar disso, mas achei muito legal. E aí ele fala que em várias escrituras fala como era o céu na época que Shiva estava andando nesse mundo, através das histórias. Então, as histórias que são narradas no Shiva Purana e nas outras escrituras que falam sobre a história de Shiva, falam como era o céu. E por essa avaliação do céu, eles calcularam o tempo. E aí, pelos cálculos do Sadhguru, isso daria entre 15 e 18 mil anos atrás, pelo posicionamento de várias constelações e tal. E aí ele explica isso tudo lá. Eu achei muito interessante, porque essa é a mesma maneira que calcula o nascimento de Buda, o nascimento de Mahavira, que é contemporâneo de Buda também e fazia parte do texto que eu ia ler sobre o jainismo também. Então, assim, a gente vive momentos extremamente significativos ao longo da história, mas a gente está vivendo a história. Então, a gente não vai saber o que é que vão contar do que a gente está vivendo agora, do quão importante é o momento que a gente está vivendo, e se a gente realmente está percebendo o que está acontecendo. Então, pelo Kala Purusha, o terceiro ciclo de evolução da alma, ele começa em Sagitário e ele vai até Peixes. Então, o primeiro ciclo começa em Áries e termina em Câncer. O segundo ciclo começa em Leão e termina em Escorpião. E o terceiro ciclo começa em Sagitário e termina em Peixes. É interessante pensar que Saturno demora 30 anos para dar essa volta completa. Então, quando a gente olha para o significado relacionado à área e ao karma, que cada casa está relacionada, né, pelo Kala Purusha, a gente vai ver que Capricórnio é a casa do trabalho, é a casa do karma. Saturno estava vindo da casa do Dharma, mas a dignidade de Saturno na casa 9 não é tão grande. A possibilidade dele de dar bons efeitos lá na casa 9 depende muito do signo que está lá. Então, olhando pelo Kala Purusha, vendo Sagitário, Saturno e Júpiter, eles não são tão amigos. A gente vai se aprofundar depois, porque uma das coisas que a gente vai estudar, e a gente veio estudando ao longo de meses. Então, acho muito legal quem estiver acompanhando o canal, olhar nas gravações anteriores as leituras do Graha Sutras,
porque a gente vai fazer a leitura de um outro livro agora que fala só sobre os planetas também, que é o Navagraha Purana. Então, eu ainda não traduzi, eu vou traduzindo ele e passando ele para a gente no grupo, para a gente poder aprofundar no significado de cada planeta a partir da personalidade do planeta, entendendo quem aquele planeta é e por que ele age de determinada maneira. Então, Júpiter, ele é o mestre espiritual, né? O mestre, o professor dos devas, dos servos de Vishnu. Mas muitas vezes, tanto os devas não ouvem o guru, como o próprio guru não é contundente o suficiente para mudar a postura do discípulo. Então, muitas vezes, os devas agem em benefício próprio, ou agem de uma maneira egoísta ou ruim mesmo, e não são punidos pelo guru. Por isso, Saturno vem para dar a punição apropriada para os devas. E porque ele pune os devas, Júpiter não fica feliz com Saturno. Então, Saturno, por mais que ele tenha uma propensão muito grande de agir dentro do Dharma, a relação dele com Júpiter não é de completa amizade. De Saturno é completa neutralidade, ele não está nem aí. Saturno não tem amigos e não tem inimigos. Mas na hora que a gente vai ver as amizades naturais, ele não é amigo do Sol, ele não é amigo de Marte, ele não é amigo do Sol, ele não é amigo da Lua. Saturno não é amigo deles. Não é. Mas a gente tem que olhar o aspecto positivo de todos os graus. Então, Saturno é considerado um grande maléfico, mas ele é justo. Na real, ele é quase misericordioso, porque ele age sob a vontade de Vishnu, que é a de dar a possibilidade para a gente de se desenvolver espiritualmente. E esse é o papel de Saturno. Saturno vem para que a gente se corrija ainda em vida, porque depois quem vai julgar a gente é o irmão dele, Yamaraj, e Yamaraj não dá misericórdia. Ó, tem um comentário aqui da Daniela. Ah, fica aliviada que não é a única que deseja conhecer a leitura. Então, é muito legal, tem muita literatura muito legal, tem muito texto muito bom, assim. Eu tô até sem saber por onde começar, e tipo, mas a gente vai ter bastante tempo. Então, assim, quando Saturno saiu de Sagitário, e aí a gente entende que dentro de Sagitário ele adquiriu o conhecimento apropriado para agir, porque a casa 9 fala sobre o conhecimento mais elevado. Sagitário fala sobre um guerreiro espiritual, sobre um purificador através do fogo. Então, o fogo de Sagitário, porque Sagitário é o terceiro signo de fogo, então ele é o último fogo, ele é o fogo purificador entre os signos. Pronto, perfeito, é isso. E Então, nós é o estamos num momento sintoma. bem complicado. É, é isso aí, Gora, nos ajude. Beleza, eu tô aqui, é só perguntar. André, fala aí. Ah, eu quero fazer uma propaganda. É, o trabalho da Renata, o projeto Mandalar e os workshops que ela é, facilita nesse último encontro, em todos os encontros, ela está focando bastante nessa introdução, né? Nesse momento mesmo
de início, de discernir as casas e os signos, e enfim, e tá indo em cada graha, né? Estamos começando na Lua e tal. Então, eu acho que é muito interessante os interessados participarem, porque ela tem um conhecimento bem mais avançado, né, do que a gente, aqui dessa, entre mim, a Flávia e a Daniela. Então, pode facilitar esse entendimento. E juntamente assistindo os vídeos, porque foi por onde eu comecei, indo do mais antigo, do canal Astrologia Singular, que também é a transcrição do mapa e tudo, todas essas etapas. Então, essa propaganda. O projeto Mandalar, gente, muito, muito interessante para iniciante. Eu participei na primeira parte do Mandalar nesse sábado. Sim, eu Coloca o sei. link no grupo. E sabe o que foi interessante? Houve uma pausa por conta do aplicativo que estava sendo utilizado, né? Era uma fase de teste. E a meditação foi tão profunda que eu consegui criar uma mentoria durante pós essa reunião. Por isso que eu nem voltei a participar, porque fluiu tanto para mim, foi muito gostoso. Massa, massa. Então, a Renata também tem o Instagram dela, é só procurar. Ela pode colocar no grupo de estudo da gente. Quem quiser também, ela divulga no Instagram todos os eventos que ela está fazendo desse estudo, manda lá. E é isso, é os primeiros passos. É super importante ter essa firmeza de entender o mapa natal e de procurar essa questão mais intuitiva, mais emocional também, mas sem perder a parte técnica. A gente tem que entender a parte técnica como a segurança que a gente tem para poder navegar intuitivamente dentro dos insights que vão aparecer dos caracas. Então, para a gente analisar os caracas, para a gente poder entender qual é o efeito que os planetas estão gerando, a gente precisa ter esse banco de dados. E a partir desse banco de dados, a gente vai usar a intuição da gente para criar esse tecido, né? E ir costurando essas palavras e criando uma história. Então, eu acho super válido. Tem os oráculos também. Então, tem os oráculos em formato de cartas, tem os oráculos em formatos de jogos também. Tudo isso são instrumentos muito válidos no processo de autoconhecimento da gente. E é importante a gente estar aberto para se sintonizar através do coração mesmo. Muitas vezes eu fico me sentindo meio constrangido, porque eu estou falando e é para vocês, a maioria mulheres aqui. E eu não me sinto no lugar de fala no meio de tantas mulheres. Então, eu sinto que quando essa fala vem de uma mulher, na experiência que ela tem, daquilo que ela está absorvendo do conhecimento, o resultado é muito mais rápido entre as mulheres. Então, eu vi isso acontecer com a Parama também. Eu estou vendo isso acontecer com a Renata. A Alexandra também aprendeu coisa muito rápido. A Lari está aprendendo muito rápido também. A Malati, no tempo que ela teve também com a Parama, ela pegou muita coisa muito rápido. Então, eu sinto que a troca entre vocês é muito importante. Então, eu fico tentando ter o banco de dados para jogar informações para que vocês processem. Porque o processo mesmo é individual, voluntário e amoroso. Na medida que vocês estão se dedicando e utilizando esse conhecimento na vida de vocês, aí as coisas acontecem. E aí vocês estão transmitindo isso também, passando adiante. Então, é o grande papel de Bhakti
é passar adiante, né? Então, o quanto esse conhecimento facilita a vida da gente, a gente passar adiante. Então, eu fico muito feliz, assim, com todo mundo que pega qualquer informação que seja e passa para frente. Então, a Renata criou uma metodologia. Então, é a metodologia dela de usar as ferramentas que ela tem, junto com a astrologia védica, e alcançar o coração das pessoas. A Alexandra tem o processo dela também. Então, cada um vai desenvolvendo o seu próprio processo e vivendo esse processo, né? Isso é fantástico. E a Malati também, o quanto ela abre para as pessoas que ela conhece e que ela tem acesso, né? Tipo, o quanto ela distribui isso é uma coisa muito forte também, muito poderosa. Então, voltando para o movimento de Saturno dentro do Kala Purusha, a gente entende esse corpo formado pelos signos como as áreas da vida. Quando Saturno entrou em Capricórnio, ele não é culpa dele, não é culpa de Saturno, é culpa da gente, é culpa do karma humano. Se manifestou a pandemia, que foi um resultado de vários efeitos, não só Saturno, mas teve os eclipses também que aconteceram naquele período. Teve uma série de fatores que trouxe o fenômeno da pandemia. Durante todo o trânsito de Saturno em Capricórnio, o planeta estava em confinamento. O planeta estava transformando a forma como ele mesmo produz riqueza e o entendimento dessa riqueza. Nesse momento, ficou evidente um processo de transformação que já vinha acontecendo e que estava se tornando cada vez mais forte. A gente vai ter isso em diferentes níveis, agindo em diferentes esferas e camadas, mas logo depois, quando Saturno entrou em Aquário, a gente viu outros movimentos planetários aparecendo com muita força. A gente está vivendo agora conflitos armados muito sérios. Alguns deles se iniciaram ainda dentro da transição de Capricórnio para Aquário, mas os mais intensos agora já dentro de Aquário, inclusive o conflito de Israel-Palestina começou no eclipse. Então, mais uma vez, a gente está vendo e vivendo esse conflito alcançar uma escala cada vez maior em momentos muito cruciais, né, da forma como a sociedade se estabelece. Então, o que está para vir agora, a gente está vendo sinais, né, chacunas muito negativos, mas todos eles indicam um momento mesmo muito intenso de transição. E aí é isso que eu quero que a gente avalie de duas maneiras. A primeira maneira é uma maneira genérica. A segunda maneira é uma maneira específica. Então, eu vou passar a maneira genérica, que é observando o dia do eclipse e o movimento de Saturno de Aquário para Peixes. E aí eu vou passar os olhares, os dristes, como isso vai gerar efeito nos próximos 2 anos e meio, a partir de Saturno, e o que é que vai incidir da mudança também de Rahu e Ketu, que vão sair de Peixes e Virgem para entrar em Aquário e Leão. Então, o que é importante? Vocês anotarem o nome dos signos onde esses acontecimentos vão estar se manifestando,
para depois vocês olharem isso em cima do mapa natal de vocês. Porque aí eu vou falar o signo. O signo que está acontecendo, vamos lá agora. Dia 28. Esse é o 28. 28, beleza. Pronto. Dia 28 de março, para a gente aprender também a olhar para o PDF, né? 28 de março de 2025, meio-dia e 12 PM, né? Daí a gente vai ter aqui latitude e longitude, que pelo aplicativo algumas cidades não aparecem, a gente tem que pesquisar isso aqui no Google. Time zone é muito importante verificar também para você não perder o ajuste do ascendente, porque 1 hora de time zone é muita coisa. Daqui vai ter o Ayanamsa, que agora está em 24 graus e 12 minutos. E aí esse tempo sideral a gente não considera. O dia é sexta-feira, Shukravara. Então essas coisas é importante a gente aprender. Pelo menos, ó, dia da semana, Shukravara, sexta-feira. Titi, Amavasya. O que é Amavasya? Lua nova. E o eclipse é na lua nova. Então, quer dizer que realmente o eclipse para São Paulo vai ser no dia 28. Por quê? Porque isso muda também. Isso muda de hemisfério para hemisfério, isso muda de latitude e longitude. Então, para cada lugar do mundo, o eclipse vai acontecer num horário diferente. Então, a gente está vendo, tipo, o que que acontece? No Ocidente, aqui nas Américas, o Titi é mais para frente do que na Índia. Então, quer dizer que a lua cheia e a lua nova começam primeiro aqui no lado ocidental do que no lado oriental. E qual foi a orientação de Gurudeva? Não comemorem, não façam as festas antes da Índia. Por quê? Porque as festas principais, as principais comemorações do calendário Vaishnava, se você for fazer pelo Titi certinho, a gente vai estar comemorando antes da Índia. Mas se a gente for pensar, como é que a gente pode comemorar antes de Krishna nascer? Como é que a gente pode comemorar antes de Mahaprabhu nascer? A gente até pode, mas se na Índia está fazendo no momento, fazer naquele momento é o mais apropriado. Essa é a orientação de Gurudeva. Mas os Ekadasis, a gente pode seguir o Ekadasi do lugar onde a gente está. Então, isso é um ajuste também de cada lugar do mundo que você tiver, olhar o Tite direitinho e fazer o Ekadasi naquele dia. Você pode fazer em outro dia também, que é o Duadasi. Caso você perca o Ekadasi, você pode fazer no Duadasi. O ascendente meio-dia vai estar com 2 graus no signo de Gêmeos. Marte com 28 graus no signo de Gêmeos. E olha a concentração de planetas na casa 10, no signo de Peixes. Lua, Rahu, Vênus, Mercúrio e o Sol. Isso dia 28, porque no dia 29, no dia 29, Saturno entra em Peixes.
Então, assim, é bastante coisa acontecendo numa casa de moksha. Então, aquilo que eu estava falando no começo, né, sobre estar vivendo num momento crucial da história. Então, quando a gente pensa astronomicamente, esse é um grande momento crucial. Por quê? Porque simbolicamente, filosoficamente, Peixes é o 12º signo que representa moksha, representa a liberação, representa um salto, porque a gente entende não como o final das coisas, mas como o reinício dentro de uma nova escala, dentro de uma oitava mais elevada ou inferior. E essa é a grande diferença, né, do que é o processo genérico e o processo individual. Então, genericamente, o que está acontecendo agora afeta todos os seres vivos, afeta o planeta inteiro. E fala sobre uma grande transição que a gente está vivendo e que ainda vai durar um pouco. Porque Saturno vai entrar no sábado, incrivelmente. E aí, até como a Ana falou, né, no último encontro da gente também, o ano novo, o ano novo, e aí a gente tem que considerar duas coisas, né? O primeiro dia é imediatamente o dia depois da lua nova ou a própria lua nova. Então, considerando o primeiro dia do ano, o dia depois da lua nova, a gente tem o ano começando no sábado, que é justamente 29 de março, Shanivara, o dia de Saturno. Então a gente vai ter o ano novo lunar, o ano novo do calendário sagrado, né, védico, começando no dia após o eclipse, num dia de Saturno, no dia que Saturno entra em Peixes. Então, é um indicador muito forte da força que Saturno vai estar exercendo dentro desse período. Quando a gente olha, que não é esse mapa aqui, mas quando a gente olha pelo Kalapurusha, observando esse corpo do universo, Peixes é a casa 12. Peixes são os pés do Kalapurusha. Saturno, ele carrega caracas que dão efeitos muito positivos dentro da casa 12. Não necessariamente por causa da relação com Júpiter, mas porque Saturno é considerado um planeta maléfico e está ocupando, pelo Kalapurusha, uma casa maléfica. Isso quando Saturno estiver em Peixes. Então, Saturno, com a humildade dele, com o discernimento e o entendimento do trabalho duro, do esforço, ele sabe que tudo também chega ao fim. E em Peixes, ele consegue enxergar aquilo que precisa ser deixado para trás, para poder iniciar uma nova jornada. Então, esse processo de 2 anos e meio que vai acontecer, de Saturno dentro de Peixes, se inicia num momento muito intenso
de conflito entre as forças dos grahas. Por quê? Por causa do eclipse. E o eclipse acontecendo exatamente no signo onde Saturno está entrando. Então, poucos dias depois, uma semana, no máximo 10 dias ou 15 dias depois do eclipse, Rahu vai entrar em Aquário. O Sol vai entrar em Áries, ali no dia 13 para 14 de abril, o Sol está entrando em Áries. Mercúrio e Vênus vão junto com o Sol, vão sair de Peixes. Só quem vai ficar em Peixes é Saturno. Então, até maio, junho, Saturno vai estar sozinho dentro de Peixes. Todo mundo vai ter saído e vai ter deixado Saturno ali trabalhando e exercendo o papel dele durante muitos meses, sozinho, dentro do signo de Saturno. Até que Marte vai passar por ele. E isso vai demorar também, vai ser lá para o final do ano, eu acho, ou depois. Nem sei, eu tenho que calcular, mas falta muito tempo. Então, assim, quando a gente olha para peixes, a gente tem que olhar no mapa da gente o que é que cada um tem no signo de peixes. Olha para o planeta que tem peixes. Olha para a casa onde peixe está. E você vai ver exatamente a área da vida que está sendo afetada agora por essa concentração de planetas. E exatamente a casa oposta também, a casa onde está Ketu, que é o signo de Virgem. E aí agora eu vou usar esse daqui mesmo. Agora eu vou falar o seguinte: todos os planetas enviam um olhar principal chamado Shakti Drishti, que é o olhar de 180 graus que o planeta envia. O Shakti Drishti sai de Peixes para Virgem. Todos esses planetas que estão em Peixes mandam a força deles 100% para o signo de Virgem. Isso quer dizer que, literalmente, esses dois signos e essas duas áreas da vida estão acontecendo eventos intensamente. Então, você olha isso, e aí, como a gente estava falando, que é o caso da Flávia e o caso da Daniela, se olha isso no seu mapa, a partir do ascendente, e aí você vê, meu ascendente é peixes. Pronto. Então você sabe que tudo isso está acontecendo, mexendo com a sua personalidade, mexendo com a sua saúde, mexendo com a sua cabeça, mexendo com o seu comportamento, mexendo também com a forma como você olha para o seu crescimento na vida, afetando, através da casa 7, os grupos, os relacionamentos, os negócios, as pessoas que circulam na sua vida. Até mesmo viagens a trabalho podem ser prejudicadas ou devem ser evitadas num período entre eclipses. Principalmente se você tem planetas nesse eixo. E aí é o caso da Flávia. Por quê? Porque ela tem Rahu
em peixes. E isso significa que Rahu está transitando sobre ele mesmo no mapa natal, no ascendente. E aí, assim, independente dos diferentes tipos de yoga que isso gera, associado aos outros planetas, olhando pelo aspecto positivo, Rahu está dando uma chance de renascimento. Rahu está dando uma chance de uma grande transformação, de uma grande mudança na vida. Isso serve, no caso dela, com muita propriedade e profundidade, mas isso se aplica também a todas as pessoas que têm o ascendente em peixes. Porque se por um lado Rahu acabou de transitar o ascendente inteiro, porque ele veio de Áries e ele transitou peixes inteiro e agora ele está indo para Aquário. 1 ano e meio de processos intensos de cobrança, de transformação, de destruição de ilusões, de mudança de perspectivas de vida, de reencaminhamentos de coisas que estavam paradas ou estavam sendo ignoradas. 1 ano e meio de uma mudança interna muito forte. Daí você pega, Rahu entra em Aquário, acabou? Acabou por um lado. Por quê? Porque Saturno acabou de entrar. E Saturno fica 2 anos e meio no signo de Peixes. Então, uma outra coisa muito importante que tem que ser avaliada, onde que está a Lua nessa história? Onde que está a Lua no mapa natal de cada um? Por quê? Porque se essa Lua tiver em Peixes ou tiver em Áries, é Sadichat. Além de tudo que está acontecendo, a pessoa está vivendo um Sadichat também, que é um outro evento astrológico extremamente intenso, extremamente poderoso. Alguém... A Renata levantou a mão, não? Sim, Goura. Pode ser uma pergunta também de iniciante, mas é que eu não sei o que significa a sigla MD, que eu tenho na casa, que eu tenho peixes, que é a casa 9. Então, MD faz parte de uma configuração do mapa que é Mandi. Mandi é um upagraha. Então, eu tinha desabilitado essa opção. Pode ver que nos mapas, ó, esse mapa aqui, ó, não aparece, tá vendo? Não tem MD, ó. Porque eu tirei ele da configuração, porque ele é um planeta considerado muito maléfico. Ele é um upagraha muito maléfico. E ele causa um certo tipo de sofrimento onde ele está. Oh, meu Deus, na casa Então, de peixes, oi? Goura. É na O casa que eu tenho, quê? É a casa o quê? eu tenho peixes. Na casa 9. Então, isso faz com que, de uma certa maneira, a espiritualidade ou a ideia de espiritualidade para você envolve algum tipo de dor mesmo. Não uma dor física, sabe? Mas o entendimento de uma dor, o entendimento de um lugar desconfortável, de um desconforto. Então, existem vários tipos de buscadores espirituais. Então, a Mandigúlica é o filho de Saturno. MD é Mandi ou Gúlica. Cada autor fala uma coisa diferente, mas é o filho de Saturno. Então, André levantou a mão. Eu esqueci o que eu estava falando.
Não perde o assunto, não, Loura. Agora eu fiquei preocupada. Os tipos de buscadores. Então, tem um buscador, um tipo de buscador da espiritualidade, né? Quando fala buscador, é buscador da espiritualidade. Um tipo de buscador da espiritualidade, ele está buscando por conforto material. Então, ele pede a Deus para passar no concurso, ele pede a Deus para ser promovido no trabalho, ele pede a Deus para ganhar na loteria, ele pede a Deus para trocar de carro. Ele vê a espiritualidade como uma forma de buscar por conforto material. Existe um outro tipo de buscador, que é o buscador do conhecimento. Então, ele está buscando pela filosofia, ele está buscando pela matemática, ele está buscando pela compreensão do absoluto, ele está buscando questões amplas, questões filosóficas, questões científicas. Esse é um outro tipo de buscador. Tem um tipo de buscador que é o que está sofrendo. Então, ele está passando por alguma coisa muito difícil, muito dolorosa, muito triste, e aí ele busca a Deus, ele se refugia em Deus. E tem aqueles que buscam o amor, aqueles que buscam o afeto, aqueles que buscam a ternura, independente da circunstância em que eles estiverem. Então, esses são 4 tipos básicos de buscadores. O mais comum, os mais comuns, né, são esses, e os mais comuns entre eles são os que estão sofrendo ou os que estão buscando alguma coisa material. Então, a espiritualidade na vida da gente ser marcada por um evento traumático não é uma novidade. Isso faz parte da história da espiritualidade com quase todo mundo que você conversar. A pessoa precisou passar por um trauma muito grande, por um momento muito difícil na vida dela, para poder procurar pela espiritualidade. Então, isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. Então, você ter Mande na casa 9 significa que, de uma certa forma, existe um peso, uma dor mesmo, para você tratar ela através da vida espiritual. Uma cura que precisa ser feita nesse lugar. Então, a mesma coisa é pensar sobre Saturno. Onde Saturno está no mapa natal da gente? Ele está indicando um lugar onde a gente vai passar a vida inteira purificando. E por onde ele passa no céu, durante o trânsito dele, ele vai limpando sujeira também. Não é que ele tira a sujeira, ele mostra onde a sujeira estava escondida. Então, ele mostra o lugar, aquele ambiente que precisa ser trabalhado. Fala aí, Ah, André. eu acabei de sair de um sério chat e Saturno tira sujeira também. Não, ele mostra onde a sujeira tá para você tirar a sujeira. É você que tem que tirar. Mas Usando. eu não tirei, foi ele que tirou, não fui eu, não. Aí ele falou: "Ó, tira esse negócio daqui. Presta Entendi. não, vai embora." Aí eu só podia Aham. aceitar. Sendo assim, né? Eu nem queria, mas já que você tá levando embora, pode levar, né? Fala aí, André. Oi, Lari. Fala, Lari. Vai, Andréia, vai, Andréia. Valeu. Eu já fiz a mesma pergunta que a Daniela sobre o MD. Enfim, é, a minha sujeira tá no eu sou, meu Deus. Então, recapitulando aqui, só para eu entender. Primeira coisa, queria pedir se você pode compartilhar o mapa do eclipse.
Aí a outra coisa, peraí, a outra coisa para eu olhar particularidades, né? A gente tem que olhar. Olhando o mapa do eclipse, eu vejo todo mundo que tá lá. Aí eu encontro peixes, é isso que eu tenho que fazer, certo? Sim. Recapitulando, tá bom. Então aí eu vou lá, aí a casa oposta. Então o meu tá na casa 10, eu não tenho planeta lá, então aí eu tenho que olhar na casa 4. Você É tem isso? planeta na casa 4? Tenho Lua e Vênus. Então, você não mudou de casa recentemente? Mudei. Mudei de casa, voltei com trabalho presencial. Mudei. Pronto. A mudança tá rolando, que tá, tá assim, sem fôlego. Mas é Então, bacana. justamente, aí o que é que você olha? Aí eu O, tô no Dasha de Saturno, beleza. Ainda tem essa. uhum. Mas assim, olhando para o eclipse, no teu mapa natal, o eclipse ele está afetando tua casa 4, que é o Certo? ambiente doméstico, a a casa da família, as propriedades, os veículos, e afetando a casa 10, que é a casa do trabalho, a casa do karma, a casa da forma pela qual as pessoas veem você, a marca que você deixa no mundo. Então, isso é que está sendo afetado, né? Isso é o que está sendo transformado agora, nesse momento, né? De uma maneira mais intensa, porque veio acontecendo ao longo do ano todo, dos eclipses do final do ano passado também, já foi tudo aí, já Aí foi tudo. você, aí você disse que tem que olhar que peixe está afetando o virgem. E na casa 4 tem o virgem. Aham, Tá. Então é isso que a gente tem que fazer, cada uma de nós. Olha onde que tá peixes, sim, vê a casa oposta, associa se tem planeta nessas duas casas, mais os planetas do eclipse. Nesse período específico, né? Porque aí isso, tem, altera conforme segue a vida. Mais o ano novo e tal. É isso. isso. Então esse driste, né? Que você tá falando. É isso. O Shakti Drishti é o Shakti Drishti. olhar. O É o Shakti olhar. Drishti Tá. é o olhar que esses planetas que vão estar no eclipse enviam para o signo de Virgem. Então você vai ver, a Lua manda um driste só, que é para Virgem. Vênus manda um driste só, que vai ser para Virgem. Mercúrio manda um só, que vai ser para Virgem. E o Sol manda um só, que vai ser para Virgem. Todos os outros planetas que enviam 3 olhares são Saturno, Júpiter e Marte, que não estão envolvidos com o eclipse. Eles estão fora. Então E não precisa olhar esses planetas no mapa, só especificamente o que está na casa oposta e na casa do eclipse. esse é um exercício, sim. Tá, Esse é mas é um para exercício. facilitar. Não, certo, mas para facilitar por camadas, né? Paulatinamente, vamos por Sim, camadas. É muita exatamente. É informação. isso. É isso. Tá, tá Esse é bom. um exercício. Daí, tu tinha falado alguma coisa e eu ia fazer uma observação e agora eu esqueci. Fala aí, Renata. Ô, Goura, a Casa 12 a gente também relaciona com terras estrangeiras, assim, o fato de morar fora, alguma coisa nesse sentido, não é isso? A casa 12, sim. O signo de E peixe. aí, não, aí a minha pergunta é a seguinte, para quem tem peixes na Casa 10 e tem o regente da Casa 10, que é Júpiter na 12, em conjunção com Vênus, no caso, está em Touro. Tem
o fato de Saturno jogar o aspecto de terceira na 12 aumentaria ou não tem essa possibilidade de, né, ter essa mudança para fora, vamos dizer assim? Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, você está considerando o trânsito de Júpiter na 12, mas já está no fim, porque Júpiter vai entrar em Gêmeos daqui a pouco. E aí a Não, eu única. estou considerando que essa pessoa ela tem Júpiter na 12. O Então, Júpiter dela vai para 1, no caso. certo, mas aí a viagem já teria acontecido. A transformação já teria acontecido. Ela poderia ser fruto do trabalho. Poderia. Porque o eclipse, os movimentos, está tudo acontecendo agora na área 10, na casa 10. Porque está acontecendo esse movimento, entende? Já vai Então, acontecer a semana que vem, assim, então vamos é dizer porque, assim. ô Rê, essa pergunta é Oi. importante. Então tem relação com o trabalho, essa viagem que você está falando. Ah, tá. Sim, Então tem relação com a casa sim, 10, com ainda trabalho, tem. é. Não necessariamente com a casa 12, com a casa 11. Não só de morar fora, mas de morar fora por causa do trabalho, porque joga aspecto na 12 e tem Júpiter na 12 e está acontecendo esse movimento. Você Certo. acha, você acha que tem Saturno influenciaria essa possibilidade favorável ou desfavoravelmente? É essa a minha pergunta. Saturno está onde no mapa natal? Saturno está na 4 e é Vargotama. É o mapa da minha mãe. Pode ser, sim. Sim. É favorável. Sim, a gente tem que pensar que tudo pode ser favorável ou desfavorável de acordo com o nosso estado de consciência. Então, assim, se for. Agora eu me confundi todo, mas assim, você falou que ela está entrando agora no período de Sadichat, e aí surge essa oportunidade de trabalho fora, e ela tem Júpiter nativo, natal, né? Na casa 12. Isso é um indicador de morar fora. Júpiter na casa 12, dependendo. Mas beleza, vamos lá. Mas ela já Independente. morou fora várias vezes, inclusive Pronto, períodos longos. beleza. Então é isso. Tá bom. Funciona. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu Você queria falou do saber aquele negócio MD, da cúspide que você ia falar, do Ah, bairro. do Bhava Chakra. Mas aí eu acho que vai bagunçar a cabeça demais da galera, velho. Olha o Eu, meu, eu... Gora. Oi? Olha a minha situação aí que tem um negócio na casa oposta escrito SA3. É ascendente 3. Saturno com 3 graus. O que vai acontecer comigo, Gora? O que é que vai acontecer comigo? Só, você falou do MD rapidinho. Só volta, porque não tá no mapa, nosso mapa, eu perdi. Eu pisquei na hora e perdi. Tu perdeu o quê? O É o É para a MD que gente você MD, não falou? gente. entrar, MD. é para a gente não entrar em desespero. Não precisa ficar preocupada com o MD, não. Não tem como, não tem como. Não, mas esse MD, Flávia, é uma coisa assim, meio que não tem muito o que fazer em relação a ele, sabe? Então é uma coisa, uma dor de cabeça desnecessária, meio que isso, assim. É um karma fixo. A gente tá aqui cheio de karma. Esse karma, assim, meio que não tem como resolver isso, né, Gora? É uma coisa tipo.
Eu vou falar uma coisa mais drástica ainda, só para tirar o peso da vida de todo mundo, assim. É estilo, a criança nasce. Putz, eu vi isso, sei lá, tem uns 15 dias. Sei lá quando foi. Eu fui na casa de um amigo meu e tinha um monte de criança lá. E as crianças tudo fritando, tá ligado? Fritando, 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 velho. Correndo, enlouquecendo. Teve uma hora que eles voltaram assim, disseram: onde que tem papelão? Onde que tem papelão? E a galera, papelão, velho. O que que eles vão fazer com papelão? Era para puxar o outro, sentado no papelão, pelo gramado, morro abaixo, tá ligado? Tipo, brincadeira das crianças. Beleza. E nisso, tava todas as crianças lá e eu nem prestei atenção nas crianças. Aí esse brother chegou e falou: pô, foda, né, velho? Aquele pivetinho lá e tal. Aí eu fiz: que pivetinho? O que é que ele tem? Ele fez: não, no nascimento dele, o médico puxou ele de um jeito meio errado, puxou ele pelo braço e aí destruiu os ligamentos internos do braço do menino e o braço do menino é mole. Ele não tem controle do braço e o braço ficou atrofiadozinho, tá ligado? E foi ele que foi buscar o papelão para puxar. Então, e aí eu fiquei pensando, velho, eu não sei qual do Aham. moleque que tem essa Toda hora que você começou, eu já limitação. entendi o que você ia falar. Enfim. É isso. Então, assim, a gente que vai ver e procurar, mas para ele, velho, ele já nasceu aquilo, ele já nasceu adaptado àquilo. Ele já nasceu assim, tipo, para ele aquilo faz parte. Ele não sente falta porque ele nunca teve. Então, assim, é a partir dali. Ele não fica se lamentando em relação aos amiguinhos dele, ele tá vivendo, velho. Talvez por uma questão de autoestima, né? De tipo de se autoidentificação e tal. Eles sentem um certo ressentimento, uma tristeza de não ter o corpo perfeito. Mas todo mundo entra dentro desse lugar de não ter o corpo perfeito também. Então, tudo isso está dentro de uma relatividade do individual, né? Da forma como a gente olha para essa configuração kármica que está além do controle da gente, está completamente além da nossa capacidade, mas a gente lida com isso. A gente está aqui para isso, tipo, veio, nasceu para lidar com essas coisas. Então, assim, além de Mandi, tem mais uns 15 planetas maléficos, Upagraha, atuando ali, mexendo nas coisas, mas a gente não olha para isso. Não tem necessidade, tipo, dentro do mapa, quando a gente começa a estudar as regras, véi, é uma coisa assustadora, de difícil, de complicada, de caótica, de tipo, de assim, maldições e desgraças. Mas a gente vai olhar para o que tem de bom, a gente vai olhar para o que salva a vida da gente a partir dos méritos que a gente já tem de estar alcançando esse conhecimento. Porque se a gente for cavando, 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 a gente vai achar todos os problemas possíveis. Mas se a gente for seguindo a jornada da gente, sem se apegar a esses elementos ilusórios e temporários, a gente não vai nem perceber eles passando. E quando vê, vai até achar bonitinho. Vai olhar assim, vai ser tipo um passarinho que passou pela janela quando você estava passando no ônibus. Então, Mas você falou isso tudo, me veio na cabeça. Eu tenho raro na casa 1, né? Então eu vou olhar para esse lado, né? sim, tem a possibilidade de olhar para os dois lados. Então, o mais importante é você ter o discernimento de dar mais atenção para o que é favorável
e tentar diminuir a força e a intensidade do que é desfavorável. Então, quando você entender que o que realmente é bom para você e está ajudando você é uma escolha que você faz, não é o mundo em cima de você que está lhe massacrando, não. Faz parte das suas escolhas também, dentro dessas circunstâncias, de como você vai, tipo, continuar, né, prosseguir. Porque o que é realmente impossível de ser superado mata a gente. Então, se a gente está vivo, é porque a gente consegue superar a dificuldade que aparecer. Então, na hora que for, tipo, insuportável, acabou o jogo. Acabou. A gente não é capaz, então acabou. Game over, só na próxima vida que você continua. Então, tudo que está vindo para a gente é mostrando o caminho da nossa evolução. Então, a gente tem que procurar dentro de cada coisa onde está o que é favorável, onde está a purificação, onde está a ressignificação, onde está esse lugar de autoconhecimento, de autocuidado, de autoperdão. Então, é nisso que a gente tem que focar, a partir das perspectivas que os mestres espirituais transmitem para a gente. Por isso é tão importante estar fazendo o sadhana, fazendo a sua leitura, tipo, procurando assistir às aulas com os mestres, fazendo alguma associação como a gente faz. Então, esse espaço é um espaço de segurança para a gente que está buscando. Então, não tem pergunta besta. Não tem. Não tem porque todo mundo está aprendendo, todo mundo está estudando. Cada vez que eu ensino, eu aprendo de novo, eu estou reabrindo esse canal de aprendizagem. Então, assim, é muito importante para a gente estar transmitindo esse conhecimento, se associando, buscando por esse momento de estar junto. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, sempre, né? E vou deixar para a semana que vem para a gente fazer os dristes, porque semana que vem aí Saturno vai ter entrado em peixes, e aí eu posso usar o mapa do dia para a gente jogar esses olhares, até porque tem um olhar ainda de Marte que vai ainda ficar uns dias. Esse é o qual? Peraí. Abrir. Ah, a Daniela queria que eu olhasse aqui uma coisa no mapa dela, né? Deixa eu só ver isso aqui. 28. Ah, pronto. Comecinho de abril, Marte entra em peixes. E isso vai ser bem intenso, porque é a debilidade de Marte que ele volta, né? Porque ele estava nessa debilidade, aí ele ficou retrógrado, voltou para Gêmeos, e aí agora ele está no movimento direto dele, voltando para Câncer, que é o Nietzsche dele. Então, em abril, a gente vai ter tanto o posicionamento de Marte quanto os olhares que ele manda bastante prejudicados. E aí a gente vai ter também o trânsito de Júpiter, que entra em Gêmeos, e aí mexe com todo o tricona de ar, mexe com Gêmeos, Libra e Aquário, e aí a gente vai ter também Saturno em Peixes, mandando o olhar dele para outros signos. Deixa eu abrir aqui o mapa da Goura, Dani. então daí é o momento de olhar as casas que estão esses planetas, aí faz sentido. Tá. Exatamente, exatamente. Cada vez que os planetas mudam, a gente tem que olhar para eles no céu e olhar para eles no mapa natal da gente, porque as duas coisas vão estar sendo ativadas ao mesmo tempo.
Esse é o mapa da Daniela. Qual que é a pergunta, Daniela? Cadê ela? Tô aqui, me perdi aqui no, no alto-falante. A pergunta é o que tudo isso impacta, né? É, já que entra diretamente na minha casa aí, que é o ascendente, e eu não sei o que é esse negócio aí. Alguém falou, acho que foi a Flávia, que é Saturno 3. O que que isso Isso. impacta diretamente na minha vida? Porque esses últimos dias já têm sido bastante tensos, né? Com recomeços. Sim. Então, essa concentração, né, essa intensidade de planetas no teu ascendente, muito provavelmente está te apresentando várias alternativas de mudanças de vida, mas ao mesmo tempo também está trazendo o resultado de um acúmulo de várias posturas, posicionamentos, comportamentos, escolhas, desejos. Por quê? Quem é que está transitando em peixes agora? Mercúrio, o Sol, tua casa 10, casa do trabalho. Então, eles estão trazendo o trabalho para cá de uma maneira intensa, de uma maneira pesada. Por quê? Porque Rahu também está transitando peixes. E aí a gente olha para Rahu no teu mapa, ele está na casa dos problemas, na casa dos inimigos, na casa dos desafios e dificuldades. E ele está em conjunção com Júpiter e Marte. E ele está no signo que é regido pelo Sol, que está na casa do trabalho. Então, isso pode ter desenvolvido um desejo de muito desenvolvimento, de muito crescimento, de muita ambição relacionada ao trabalho. E você deve ter conseguido isso. Muito provavelmente por quê? Porque aqui tem uma conjunção de dois planetas que são amigos entre si, que dão bons resultados em Leão. Então, Júpiter e Marte são amigos do Sol. Aqui a gente tem um Parivartana entre Júpiter e o Sol, porque Júpiter rege a casa 10 e o Sol rege essa casa 6. Só que esse Parivartana vem trazendo o Sol para uma conjunção com Rahu, que é um eclipse. Então, você não tem um eclipse no seu mapa. Não tem. Você tem uma conjunção de Rahu, Júpiter e Marte. Mas por causa do Parivartana, esse Sol é afetado por Rahu. E aí você está tendo o eclipse acontecendo no seu ascendente. E aí, além de Mercúrio, do Sol e de Rahu, você tem Vênus. E Vênus está em Capricórnio, na casa dos desejos. Então, todos esses planetas, Mercúrio, o Sol, Vênus, que estão em conjunção com Rahu, e a Lua, agora, durante o eclipse, né? Então, praticamente a partir de amanhã, a Lua já. Amanhã, será? Amanhã é 27, é isso mesmo. A partir de amanhã, que é Chaturdasi, eu acho que é isso. Amanhã é Chaturdasi. 25 de julho, 26. 27. Não. 26. 27. Chaturdasi.
Exatamente. Chaturdashi já é uma noite um pouco difícil. Ela traz uma certa dificuldade, um certo desafio, uma certa energia mais pesada. E aí, do Chaturdashi, a gente vem para uma lua nova num eclipse solar. Então, olhando pelo teu mapa natal, afeta a lua, afeta o ambiente doméstico, afeta a propriedade, afeta o lar, afeta a família, afeta a casa dos desejos e afeta o resultado dos desejos. A forma como você olha e agora recebe o fruto dos seus desejos, o fruto do seu trabalho, que é a casa 10, onde tem o Sol e Mercúrio. Então, vários elementos aqui agindo dentro de um processo de purificação para que você possa ressignificar o seu papel no mundo, que é o ascendente. O ascendente é o seu personagem, o ascendente é o seu papel no mundo, o seu dharma, e aí é o seu dever como alma, que vem através da casa 9, age na casa 10, que é a casa do trabalho. Então, não há dharma sem karma. Então, você não pode, tipo, achar que só espiritualmente você vai conseguir. Você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que atuar no mundo para poder carregar a sua cruz, para poder dar o exemplo. Então, esse é o momento em que isso se apresenta para você. E o que é que vai acontecer? Logo no dia imediato após o eclipse, então no sábado, Saturno entra em Peixes, que é o seu ascendente, onde está acontecendo o eclipse. Mas no seu mapa natal, você tem Saturno em Virgem, na sua casa 7. E aí Saturno vai mandar um olhar para ele mesmo durante 2 anos e meio. Então quer dizer que durante esse período de 2 anos e meio, em que Saturno vai estar transitando o seu signo Peixes, ele olha para ele mesmo e ele vai, de uma certa maneira, trazer o julgamento para os seus círculos de amizades, para os seus negócios, para o seu relacionamento. Ele vai fazer com que você desenvolva o discernimento de deixar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Então, muito provavelmente, muitas pessoas vão sair da sua vida nesse período. Se já não vem saindo, a partir de agora, vai ter muita gente que você não vai querer mais fazendo parte da sua vida, porque vai trazer para você uma tendência a um mau comportamento ou a um mau pensamento. E a qualidade de vida é fruto do estado de consciência. Então, para você ter qualidade de vida, não é o meio exterior que vai mudar, é internamente que muda. Então, qual é o ajuste necessário que você precisa fazer para entender que o meio ambiente é favorável para você? Porque pelo seu mapa, a casa 6, ela carrega uma energia de muita inimizade, de muito problema, de muito desafio, mas isso torna você uma, uma resolvedora de problemas. Júpiter, Marte, Rahu, nessa casa, trabalham muito bem na área jurídica, trabalham muito bem na área social, trabalham muito bem na área humanitária, trabalham muito bem na área de saúde,
saúde emergencial. Então, situações emergenciais. Você é uma ferramenta de solução de situações emergenciais. Por quê? Porque você tem o Sol e Mercúrio na casa 10. Isso fala que você tem acesso a pessoas importantes, pessoas destacadas, líderes, governantes, ou você mesma se torna essa pessoa influente, poderosa, um governante. Então, como olhar o seu papel transcendental dentro da natureza material, oferecendo o melhor que você tem? Essa é a transformação que o período está pedindo para você. Essa é a transformação que é a janela que está aberta numa infinidade de possibilidades. Dá para entender? Essa parte de oferecer o melhor, no sentido de. Essa parte eu não entendi muito bem. Pensa assim, literalmente como um advogado, né? Pode ser qualquer profissão, mas um advogado, ou mesmo um político, ele está no limiar do que é bom e do que é ruim, karmicamente, constantemente. Então, a profissão do advogado é defender o cliente dele. Mas muitas vezes o cliente é culpado. Mas o advogado é tão bom que o cara não vai pagar nada por aquilo. E a gente vê isso acontecer. E a gente vê advogados extraordinários, fantásticos, trabalhando para pessoas que são completamente criminosas e inescrupulosas. Então, essa pessoa que é o advogado está desperdiçando a capacidade dele de fazer alguma coisa boa de verdade. Porque se ele usasse a habilidade dele para as pessoas que precisam, para uma mudança social, ele ia estar fazendo muita coisa. Da mesma forma são os políticos. Da mesma forma são os administradores públicos. Da mesma forma são os donos de banco. Da mesma forma são, tipo, uma gama de pessoas poderosas dentro da sociedade que estão usando tudo que elas têm apenas para o benefício próprio. Então, quando a gente entende o serviço devocional, ou quando a gente olha para a mensagem de Jesus, Jesus fala: ama ao próximo como a ti mesmo. Então, faz pelo que deseja para si, mas ame a Deus sobre todas as coisas. Oi? Daniela? Tô aqui, mas não falei nada. É Ah, muito interessante, porque não sei se você lembra sobre a minha profissão e por isso você esteja falando, e também o fato de eu trabalhar literalmente ligado à política, né? então, é literalmente as áreas que estão fortes, né? Que estão mexendo com você. Uhum. Então, acho que é isso que precisa ser pensado, né? É isso que precisa ser meditado, assim. E, e é um momento de fazer ajuste. É exatamente o momento de fazer um posicionamento que não precisa ser drástico. É isso, é um passo de cada vez para você conseguir encontrar o melhor lugar para você nessa jornada. Então, tem muito suporte, a gente tem
mestres muito qualificados para transmitir o conhecimento para a gente, que é o conhecimento apropriado para a gente superar todas essas dificuldades, né? Todos esses momentos de provação. Então, é isso. Eu acho que já está tarde. Minha garganta também já está ruim. Já tem bastante coisa para vocês estudarem, para fazer exercício. Eu vou tentar colocar no YouTube amanhã e eu já compartilho o link no grupo. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer já agora. Isso que você falou para ela do ascendente, agora tem muito a ver com o meu também, porque meu ascendente também é peixes, e é todo esse momento de transição. Mas, assim, a minha pergunta é, porque, assim, você falou muito pontual numa coisa que é ética, né? Que a gente trabalha muito na filosofia, que tem a ver com ética e tem a ver com agora eu não vou lembrar o nome da palavra, que a gente trata a ética de duas formas, a ética e a... Moral. Moral? Isto, moral. Que tem muito a ver, né? Que é essa coisa de você tratar o certo e fazer o certo, né? E como isso é difícil quando o certo não é claro, né? Como isso é muito. Por isso tem essas duas olhares da ética, enfim. Não sei se eu consegui explicar o que eu pensei, mas a minha cabeça bombou a hora que você falou sobre isso. Porque, assim, para quem está de fora é muito certo, muito lógico falar que você tem que ajudar o cara que está errado, o cara que está certo, né? Mas como isso é difícil quando você está no meio, quando isso tudo embaralha, né? Enfim. Na Sim. realidade, eu acho que é muito mais assim, Flávia. Não é ajudar, mas é você desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Mesmo que você tenha que tornar o errado em certo. Não sei. Sim. Tem muitos ajustes, né? Tipo, tem muitas perspectivas. E quanto mais a gente entra dentro do entendimento dos modos da natureza e da própria manifestação do karma, dos lilas transcendentais, mais a gente vê tipo que existe um conceito que é absoluto, mas que existem muitas variedades relativas. Então, muitas vezes no Mahabharata, a gente vai ver durante a batalha de Kurukshetra, Krishna, ele orienta os Pandavas em fazerem coisas dentro do campo de batalha que não estavam dentro das regras da batalha, mas que eram a única maneira para eles vencerem. Era E necessário naquele momento. era necessário naquele momento para resolver aquele problema. E isso é uma coisa muito importante, muito significativa da perspectiva devocional, que é uma história de Krishna, que é o seguinte: Narada Muni, ele queria saber o que significava a devoção pura, o que significava o amor puro. E aí ele vai perguntar para Krishna, ele fala: Krishna, quem você acha que representa o amor puro? O que é o amor puro para você? E quem você acha que ama você acima de todas as coisas, né? E aí Krishna, tipo, sabe, mas ele manda Narada Muni descobrir. Ele fala: Narada,
eu tô com dor de cabeça. E a única coisa que vai fazer a minha dor de cabeça passar é se eu fizer uma pasta com a poeira dos pés de quem me ama. Então eu preciso que você vá buscar o pó dos pés de quem me ama para eu misturar com as minhas lágrimas de dor, só que ele tá sendo irônico, tá ligado? Para poder fazer uma pasta e passar na minha cabeça para tirar a minha dor. E aí Narada Muni vai. E ele vai atrás de todos aqueles que são reconhecidamente devotos e que amam Deus. E resumindo a história, todos eles negam. Todos eles dizem não, eu não vou dar. Eu não vou dar a poeira do meu pé para passar na cabeça de Krishna, eu não sou louco. Se eu fizer um negócio desse, é a maior ofensa que eu posso fazer, tipo, contra quem eu amo. De jeito nenhum, não vou dar, vou pro inferno se eu fizer um negócio desse. Daí, Narada Muni vai para Vrindavana. E aí ele encontra as vaqueirinhas, amigas de Krishna. E aí ele fala para elas, Krishna está com dor de cabeça. E aí elas enlouquecem. Tipo, o que é que a gente pode fazer para acabar com essa dor de cabeça de Krishna? E aí Narada fala, ele precisa do pó, do pé de vocês, para fazer uma pasta e passar na cabeça dele, para passar a dor de cabeça. Na hora, elas já rasgam um pedaço de pano e começam a juntar o pó do pé delas no pano para fazer uma trouxinha e entregar para Narada Muni. Narada Muni fica olhando sem entender. E ele fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão para o inferno. Tipo, vocês não sabem que essa é a maior ofensa que vocês podem cometer. Aí elas falam, mas vai passar a dor de cabeça de Krishna? Porque se for passar, eu vou para o inferno, de boa, tá tranquilo. Então, assim, Gurudeva dizia, né, que qualquer sacrifício não deve ser calculado no serviço devocional. Então, mesmo que a gente vá para o inferno, mas se a gente for para lá lembrando de Krishna e lembrando do que é o sadhana e a prática espiritual, a gente vai para o inferno para fazer serviço devocional. A gente não vai condenado, né? A gente não vai assim, tipo, eu tô no inferno pagando meus pecados. Não, eu tô no inferno fazendo seva. Então, Krishna, o Guru, vai estar lá com você o tempo todo, em todos os lugares. Então, a gente não tem que ter medo, né, de, tipo, desse lugar, isso é certo, isso é errado. Pensar, velho, eu estou acabando com o sofrimento de alguém, eu estou dando o exemplo do melhor que eu posso fazer, eu estou representando bem o meu mestre espiritual. Esse é o parâmetro. Então, é por isso que a gente precisa ter parâmetros elevados. Dentro de parâmetros elevados, a gente erra muito pouco. E quando a gente erra, a gente sabe exatamente onde a gente está errando. E aí a gente pode corrigir e fazer melhor depois. Então, é por aí. A gente está só passando mais um momento, né? É mais um eclipse. São 4 todo ano. Tem ano que são 6. Então, assim, tá tudo bem. O importante é que tá todo mundo consciente. Todo mundo consciente. Tá todo mundo olhando para o que está acontecendo e tá vendo tudo com muita clareza e tá podendo fazer as escolhas que acha apropriado. Perfeito. A gente não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Mas a gente está tentando, é o caminho que a gente tem.
É a alternativa que a gente tem, é tentar. Então vamos tentar todo dia e tentar um pouquinho mais. Então, acho que é isso. Agora ficou verdadeiramente tarde para quem acorda muito cedo. Então, que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre dos mestres espirituais, e que a gente nunca se esqueça disso, e que a gente sempre se refugie no conhecimento que eles transmitem através do exemplo e através da vida deles todas. Todos os mestres espirituais. Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite, até sexta-feira, até mais, se cuidem. Qualquer coisa, manda mensagem no grupo. Abração, galera. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Haribo. Bravo.